Na chamada oração do Pai Nosso, há um momento quando Jesus nos ensinou a orar dizendo assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós vivemos numa época assim, onde as pessoas vivem tão depressivas por causa de uma coisa chamada ansiedade. A ansiedade é o mal do século. A ansiedade está destruindo. A ansiedade tem roubado das pessoas aquela alegria, aquele prazer. A ansiedade tem acabado com casamentos. A ansiedade tem levado tantas pessoas a se matarem. Mas algo tão glorioso é que Deus nos ensina pela sua palavra que nós temos um dia para ser vivido de cada vez. Nós não podemos viver o amanhã. Temos apenas o dia de hoje. Por isso que quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, ele disse assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não vai nos dar o pão para amanhã, porque nós vivemos um dia de cada vez. Não significa que vamos ser irresponsáveis de não ter nenhuma provisão para o dia de amanhã. Não é isso. Mas, pelo contrário, quando você tem a compreensão que o pão nosso de cada dia significa que você pode fazer de cada dia um festival de amor, de carinho, de afeto, de perdão, de misericórdia, de sorrisos, de alegrias. Eu tenho sonho para viver até 100 anos, mas eu só tenho esse dia para viver. Só ele. Eu não consigo viver o ontem, que já acabou. Eu não consigo viver o amanhã porque não existe ainda. Mas eu posso viver o hoje. O pão é aquilo que nos alimenta. O pão é aquilo que sustenta o nosso corpo. O pão é aquilo que nos dá sentido para vivermos. E nós nos nutrimos de quê? Do pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não apenas só o pão de trigo, mas o pão no sentido pleno da vida. Há um momento quando Jesus Cristo diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quando os seus olhos são abertos para você contemplar Jesus como o pão da vida, tudo muda, tudo é tão diferente. O ser humano tem uma fome e muitas vezes ele corre de um lado para o outro, enche a cabeça, pode estudar tantas coisas, mas enquanto ele não tem a graça de dizer: Jesus, Tu és o pão da minha vida, Tu és aquele que alimenta a minha alma, Tu és aquele que me sustenta, Tu és aquele, Senhor, que não me deixa ficar tão raquítico, definhando. Tu és o pão, Tu és o pão. Mas esse pão, ali na cruz, ele foi o quê? Quebrado, moído. Por isso que na igreja nós celebramos a ceia. Quando comemos do pão, quando bebemos do cálice, nós estamos proclamando uma realidade da morte do Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos agora o quê? Justiça de Deus. Ele é o pão. Ele é o pão. Por isso que Jesus falou para os judeus: vossos pais comeram o pão no deserto, morreram. Mas o pão que eu oferecer a vocês, que é a minha carne. Ou seja, ele deu a sua vida. Ele disse: aquele que comer de mim jamais morrerá. A vida eterna não é uma quantidade de vida, é uma qualidade de vida. A vida eterna não é depois que você morre. A vida eterna começa aqui, agora. E a vida eterna, Jesus Cristo disse, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não permita que a ansiedade possa roubar de você o privilégio de viver esse dia e de viver a vida que Ele disse que veio trazer. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Basta cada dia
Por isso ele diz, basta cada dia o seu mal. Viva cada dia comendo do pão da vida, que é o Senhor, e desfrute dessa realidade de um modo tão intenso. Deixe seu coração ser dominado pelo poder da palavra do Senhor e transforme esta oração, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Procure vivê-la, procure desfrutar dela. Deixe seu coração ficar transbordando desta realidade e você vai experimentar que a vontade do Senhor se tornará realidade na sua vida. Não quando você estiver dentro de um templo religioso, mas em qualquer lugar você poderá estar vivendo esta vida abundante. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, e sempre, e sempre. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.